vamos voltar, nós paramos nesse momento. Voltando ao nosso trabalho de classificação do substantivo quanto significado. E começaremos pela classificação de um substantivo comum. Cláudia, o que faz de um substantivo comum? O que faz esse substantivo ser comum? Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Então, se eu falo pedra, pedra vale para qualquer modelo de pedra. Por exemplo, computador. Computador é um substantivo comum porque vale para qualquer computador. Cachorro, homem, caderno são considerados substantivos comuns, diferente do substantivo próprio que particulariza. Então, qual é a principal função de um substantivo comum? Designar seres da mesma espécie ou de uma espécie de forma genérica. Beleza? E o substantivo próprio tende na contramão. Se o substantivo comum generaliza, o substantivo próprio particulariza. Substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado, individualizando-o. Isso quer dizer que Cláudia é substantivo próprio. Já sei. Professora, eu conheço várias Cláudias. Concordo. Mas nenhuma é igual à outra. As digitais provam isso. Não há duplicidade em digital, como não há duplicidade na personalidade, nem na aparência. Por mais que sejamos gêmeas, não haverá a mesma pessoa duplicada. Isso quer dizer que Brasil também é único, que Renato também é único. E mais, para marcar bem essa particularização, o substantivo próprio tem de ser inaugurado por letra maiúscula. Então, substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra maiúscula, a primeira letra em caixa alta. Preciso memorizar que substantivo próprio designa ser específico, determinado, individualizando. É muito importante. Repare na palavra mulher e repare na palavra Cláudia. Você entende que mulher generaliza? A Cláudia é uma mulher, mas a Marcela é uma mulher, Valéria é uma mulher, Márcia é uma mulher. Quando eu falo Cláudia, eu faço o quê? Eu particularizo. Eu retiro Cláudia do anonimato e trago para ela um trabalho personalizado. Beleza? Esse vocábulo Cláudia, tem de ser inaugurado por letra maiúscula. Já o substantivo comum, não. Ele só apresentará a primeira letra em maiúscula se ele estiver inaugurando uma oração. Do modo contrário, não. Ok. E letra maiúscula é imperativo? Sim, a primeira letra. E aí, meu aluno, comum e próprio, reinando a paz? Não erra, né? Nomes próprios são nomes de lugares, de pessoas, nome de empresas, né? As pessoas jurídicas. Então, esses nomes próprios, eles trazem esta característica, particularizar, priorizando. Mas não paramos por aí. Vamos conversar sobre o substantivo concreto que tira, sim, o grau máximo de determinados alunos. Há ainda quem pense que substantivo concreto é aquele que nós pegamos, tocamos, e na contramão, o substantivo abstrato é aquele que eu não pego. Meu aluno, isso valeu. Valeu sim, mas lá num pretérito, num passado longínquo. Nós, professores, quando assumimos o primeiro segmento e precisamos ensinar as primeiras letras às crianças, né? E eu tive esse prazer, eu pude alfabetizar. O que acontece? Nós precisamos encontrar maneiras, métodos para abrir a janela do conhecimento para um ser.
como ensinar para uma criança substantivo concreto e abstrato, mas partindo da ideia de que concreto podemos pegar ou não. A criança realmente não entenderia, porque o poder de abstração de uma criança ainda é muito fraquinho, mas o nosso não. Você tem de entender que nem sempre nós tocaremos, pegaremos um substantivo concreto. Faça o teste. Energia, na sua opinião, é substantivo concreto ou abstrato? Cláudia, eu não pego, deve ser abstrato. 0. Pense com calma. Luz é substantivo, concreto ou abstrato? Cláudia, eu não pego a luz, deve ser abstrato. 0. O que faz uma palavra ser classificada como substantivo concreto não é a possibilidade de pegar ou não pegar, e sim a autonomia semântica. Um substantivo é concreto porque ele é forte, porque ele é independente, porque ele é autônomo. Quando eu falo luz, você entende? Não precisamos de nenhuma outra palavra para inferirmos, para interpretarmos o substantivo luz. Da mesma forma, Deus, da mesma forma, anjo, da mesma forma, diabo, da mesma forma, energia, som. São palavras com autonomia. Dentro de um contexto, luz vale por si, assim como anjo, assim como energia. Ficou claro? Continuaremos trabalhando esse conceito, mas, por favor, nunca mais repita que substantivo concreto é aquele que eu pego. Beleza? Substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só, olha a autonomia, ou apresentam-se em nossa imaginação como se existissem por si. Saci Pererê. Você ainda acredita em Saci Pererê? Você gostou do ainda? Porque um dia eu acreditei. Eu acreditei em mula sem cabeça, tinha pânico, medo dessas figurinhas todas. Então, claro que você não mais acredita em Saci Pererê, eu acho, né? Nada contra. Mula sem cabeça, vampiro, ok. Então, olha lá, imaginamos existir. É concreto, Cláudia? Porque quando eu falo fada, eu fui seguidora da Sininho, uma fada aí das histórias da Walt Disney. Então, fada. Por mais que hoje eu saiba que não existe essa fada no meu imaginário, ela possui forma. É um dos métodos para você bater substantivo concreto. Só que eu não acho o melhor método, porque você consegue dar a sua forma para um Saci Pererê, você consegue dar a sua forma para uma fada, você consegue dar a sua forma para Deus, a sua forma para o diabo, porque, querendo ou não, você já teve um contato com o mundo produzido pelo homem. Mas qual é a forma da luz? Complicou. Qual é a forma da energia e do som? Você entende porque esse método ele vai até um certo ponto? É válido, mas não é 100%? E concurseiro, só vale método, só vale macete 100%. Porque se não for para ter certeza, é melhor sentar e decorar mesmo. Legal? Muito bem. Alguns substantivos concretos que provocam dúvidas. Ar. Você quer algo mais concreto que o ar? E você não possui uma forma para ele, né? Som, Deus, computador é concreto. Esse eu pego, Cláudia. Isso. Pedra é concreto. Ok, eu pego também. Ótimo. Então, o substantivo concreto, ele pode ser pego ou não. O importante é você seguir a orientação. Se a palavra existir por si só, se ela não depender de nenhuma outra para ser interpretada, ela possui a tal autonomia semântica, autonomia de sentido que nós precisamos. E, claro, essa característica de autonomia, de existência por si só, não acontecerá aqui, nos substantivos abstratos. Você já perguntou a algum professor o porquê de um substantivo ser abstrato?
Ele vai ser invisível. Por que ele vai ser invisível? Porque ele é abstrato. Porque ele é fraco. Fraco em qual sentido, Cláudio? Ele depende. Ele não caminha contra o vento, sem lenço, sem documento, decidindo o seu destino. Não. O substantivo abstrato, ele estará atrelado ao contexto. Ele estará dependente de algum termo para ser interpretado. Então, substantivo abstrato é aquele que designa prática de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos. Mapinha, ação, qualidade e sentimento. Você percebeu? Toda ação, ela é produzida por alguém ou por um fenômeno, a natureza. Todo sentimento tem de ser sentido ou por um animal, por um vegetal, há quem defenda que os vegetais choram, então não vive sozinho. E qualidade? A qualidade, ela é a mais dependente de todas, porque a qualidade só pode existir se antes existir o polo receptor. Como falar que alguém é feliz sem primeiro ter visto esse alguém? Então, são situações que o contexto fará toda a diferença. Repare que lá no concreto, basta falar luz que você é capaz de classificar, sem perder um segundo. Luz, concreto. Por quê? Entendi. Por que entendeu? Porque há uma autonomia, ela se explica, ela é autoexplicativa. Agora, saída é uma prática e só vai acontecer se alguém sair. Beleza, existência do belo, só que para existir o belo tem que existir o promovedor desse belo. Saudade, sentimento. Eu só posso sentir saudade daquilo que algum dia eu tive contato. Eu tenho saudade daquela praia. Para eu sentir saudade, eu tenho de ter ido a esta praia. Saudade da minha irmã. Você tem uma irmã, né, Cláudia? Então, meu aluno, busque aprender a nossa língua portuguesa pelo caminho da coerência. A nossa língua, ela é matemática, ela pode ser provada na sua grande maioria. E aí vale porque quando você aprende pela lógica, dificilmente você esquece. É um estudo com durabilidade temporal. Mas vamos continuar porque ainda há bate-papo neste momento. Coletivo. E aí, você lembra o que significa um coletivo? É substantivo? É uma das classificações do substantivo. Mas para que serve um coletivo na língua portuguesa? O que é um coletivo na língua portuguesa? Meu aluno, pense o seguinte: coletivo é um agrupamento da mesma espécie. Olha um conceito. Coletivo, o substantivo no singular, que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Coletivo é o substantivo no singular que comunica ideia plural. É exatamente isso. E essa ideia plural tem de ser de elementos da mesma espécie. Quando eu falo constelação, rápido, responda-me. Existe constelação com uma única estrela? Não. Por que não? Porque constelação é um coletivo. E você agora já sabe que coletivo é o agrupamento de elementos da mesma espécie. Semanticamente falando, é uma palavra que aparecerá no singular com ideia sempre de plural. Enxame só pode ser de abelhas. Comitiva, acompanhantes. Réstia, de alhos. Classe, de alunos. Tertúlia, de amigos. Ok, meu aluno? Constelação, astros. Elenco, atores. Aves, bando. Bando é coletivo de aves. Ok, o que nós fizemos até dado momento? Passamos pelas significações de um substantivo comum, próprio, concreto, abstrato e fechamos com um coletivo. Vamos começar agora um outro momento. Formação
2 substantivos. Para esse momento, surgirá uma nova tabela. Agora, não mais falaremos dos significados, mas sim da forma. Como um substantivo pode apresentar-se? Como ele surge no contexto para você olhar para ele? Ele pode aparecer de várias maneiras. Os substantivos, quanto à sua forma, podem ser simples. Esse você verá que aparecerá formado por um único radical. Ele pode ser composto, obrigando a presença de pelo menos 2 radicais. Ele pode ser primitivo, aquele que nasce primeiro no mundo das nossas ideias. Mas pode ser derivado. E se é derivado, veio depois. Fotografou? 4 classificações para a forma de um substantivo. E quando se fala forma, é forma mesmo. Você vai olhar e vai acertar. Você vai olhar e vai classificar. Quais são as 4 classificações? Simples, composto, primitivo, derivado. Vamos começar pelo primeiro, pelo primitivo. É primitivo substantivo que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Muito obrigada, a explicação perfeita. Substantivo primitivo, você vai lembrar que primitivo começa com P, que é a mesma consoante da palavra primeiro. Então, substantivo primitivo é aquele que aparece primeiro. Quando eu olho para o vocábulo pedra, eu já sei. Quando o homem decidiu dar nome para esse objeto, ele pensou e decidiu. Vou chamar de pedra esse objeto estranho. E ficou. Só que essa pedra mudou. Ela criou seguidores. É o momento da derivação. Jornal foi o primeiro nome dado a esse meio de comunicação. Gato também foi o primeiro nome dado para aquele animal lindo. Da mesma forma, homem. Homem foi o primeiro nome dado a nós, animais racionais. E aí, meu aluno, substantivo primitivo, é fácil ou não é? Muita calma. Fácil se você conhecer o vocábulo. A grande cilada dos estudos morfológicos não está em dominar, memorizar conceitos, exemplos. Está na nossa língua portuguesa. Esse idioma, ele é tão rico, que com toda certeza, agora, nesse exato minuto, há alguém nesse país com dimensão continental criando um outro vocábulo. E se está nascendo uma palavra agora nesse território, essa palavra ainda não é de conhecimento seu. E você não sabe classificar esse vocábulo em primitivo ou derivado sem primeiro estudar a vida dessa palavra. E é exatamente isso que acontece lá no concurso público. O meu aluno olha para o edital e encontra substantivo, adjetivo, pronome, artigo e vem a ilusão. Ah, essa prova vai ser fácil. Eu já estudei essas classes gramaticais todas na 5ª, 6ª, 7ª série, ensino médio, faculdade. É mesmo, meu aluno? Ótimo, seria muito legal se na sua prova caísse a palavra pedra, a palavra jornal, porque essas palavras estão no circuito comunicacional e elas não desafiam. Mas como está o seu vocabulário? Porque concurso público serve para isto também, avaliar o seu repertório. Quantas questões são perdidas só pelo desconhecimento do significado da palavra? Há candidatos que não conseguem passar do enunciado. Não interpretei enunciado, perdi a questão, a não ser que você seja o artilheiro. Faça gol, e aí, meu amigo, é sua hora mesmo. Porque não é assim. Passar em concurso público hoje é tarefa para profissional e não para amador. Ok? Ok, vamos para a outra classificação do substantivo. Falaremos agora do substantivo
derivado. Você prestou atenção? Derivado começa com D. O mesmo D que começa a palavra depois. Então, meu aluno, a palavra derivada, o substantivo derivado, ele tem de vir de um primitivo. É derivado o substantivo que provém de outra palavra da língua portuguesa. Pedra gera pedreiro. Jornal gerou jornalista. Gato, gatarrão. Assim como homem, homúnculo. Essas palavras são derivadas. Isso quer dizer que a condição para as derivadas surgirem na nossa língua é a presença da primitiva. Não dá para queimar etapa. Não dá. Não há como surgir uma palavra derivada no idioma sem a primitiva correlata. Pode levar fé. Cafezal não surgiu antes de café. Pode ter certeza. E agora o que vamos falar? Do que vamos falar? Do substantivo simples. Simples como o nome é aquele constituído por um único radical. Único radical é a principal característica. E você acerta fácil, basta olhar para a palavra. Pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Professora, mas há uma dúvida. Eu não sei o que é radical. Não, não há só uma dúvida. Há uma dúvida e uma dívida. Porque antes de estudar substantivo, você tem de ter estudado estrutura de palavras e formação de palavras. É lá no capítulo que inaugura a morfologia, estrutura de palavras, que você aprende radical, vogal temática, desinência de gênero, desinência de número, desinência modo temporal, desinência número pessoal, afixo prefixal, afixo sufixal, vogal de ligação, consoante de ligação, ok? Então, pause a aula e vá colocar a informação em dia. Você não pode perder essa matéria por uma dívida. Não dá. Eu vou precisar do seu conceito, do conceito de radical, não só para a identificação do simples, também para a identificação do composto, ok? Repare que não basta olhar para a palavra e ter a certeza que ela é simples. Há substantivos compostos que não são anunciados com a presença do hífen. Já pensou em girassol? Girassol não é simples. Há duas palavras aí, o verbo girar e o substantivo sol. Então, existem dois radicais. Precisamos de informações indispensáveis para o sucesso. O que não for relevante, eu serei a primeira a falar, meu aluno, deixe isso de lado, nosso tempo urge. Mas o que for capital, eu vou dar a dica. Acabei de encaminhar uma agora para você. Muito bem, se o substantivo simples é o substantivo formado por um único radical, claro que o substantivo composto, Cláudia, é aquele formado por mais de um radical. Pedra, sabão. Homem, rã. Passa, tempo. A minha preocupação não está no substantivo composto formado pelo hífen. Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, não. A preocupação da professora é se você vai conseguir identificar um substantivo composto não formado pelo hífen. Passatempo. Cláudia, esse eu acertaria. Eu também. Beleza. Mas e um substantivo composto raro no seu processo dialogal? Como é que fica? Você percebeu que sempre haverá um inimigo próximo? Isso, inimigo considerado o pior dos inimigos. É o inimigo que diz, brasileiro, por mais que você estude a língua portuguesa, essa língua portuguesa é um tsunami. É impossível dominá-la. Por esse motivo é que não podemos nos afastar dessa língua portuguesa enquanto o telegrama não chegar a casa. O telegrama de convocação.
um dia sem estudar a língua portuguesa enferruja a mente. E aí, se você sentir dificuldade para mapear passatempo, girassol, você sentirá mais dificuldade. Não adianta, é igual atleta. O atleta, ele corre todos os dias como se fosse a maratona da vida dele. Ele não quer só pensar no dia. Ele sabe que todos os dias serão responsáveis pelo sucesso do dia D, que é o dia que ele subirá ao ponto mais alto do pódio. E você sabe que você é um atleta da informação, um atleta do conhecimento e que todo dia é dia de malhar. No bom sentido, malhar o conhecimento. Muito bem, meu aluno, vamos avançar. O que nós fizemos? Trabalhamos a forma de um substantivo. Vimos que um substantivo pode ser primitivo, derivado, simples e composto. Próximo assunto, nós falaremos das flexões. Vamos mergulhar no mundo das flexões e daremos início ao flexionar substantivos em gênero. Os substantivos, quanto ao gênero, são masculinos ou femininos. É o primeiro passo, meu aluno, quando você começa a estudar o gênero do substantivo, a primeira informação entregue a você é, meu aluno, um substantivo pode ser feminino ou masculino. Existem 2 gêneros no nosso idioma. Ok, mas não para por aí. Quantas formas eles podem ser? Biformes, uniformes e heterônimos. Calma, você já sabe, só vou relembrar. Substantivos biformes, o nome já denuncia. Biformes, 2 formas. Substantivos uniformes, o nome já denuncia. É o substantivo que apresenta uma forma só. E substantivos heterônimos, eles apresentam diferenças na estrutura. Vamos mergulhar agora em cada um desses. Substantivos uniformes. Começaremos o trabalho por esse aí. Quando, professora, um substantivo é uniforme? Já sabemos. Quando ele apresentar uma forma só para representar o feminino e representar o masculino. Até aqui, reinando a paz, vou repetir. Quando que um substantivo é uniforme? Quando existiu uma única forma para representar o masculino e o feminino. Reinou a paz. Ok, mas, porém, esses uniformes sofrem classificações, ok? Não basta falar, esse é uniforme. Não, tem de explicar se é uniforme comum de 2, se é uniforme sobre comum ou se é uniforme epiceno. E é exatamente nesse momento que está o concurso público, dando preferência ao comum de 2 e o sobre comum. Podemos continuar? Substantivos biformes. Esses são mais fáceis, mas há pegadinhas. Substantivos biformes são os que apresentam 2 formas, uma para o masculino, outra para o feminino, com apenas um radical. Olha, é aí que está o legal. Você não pode confundir substantivos biformes com heterônimos. E a alma dessa discussão está no radical. Mais uma vez, trate de dominar esse morfema. Vamos precisar dele. Ok, então nós temos menino, menina. O radical é o mesmo. O radical vai até a segunda letra N. Repare que o O de menino é uma desinência de gênero masculino e o A de menina é uma desinência de gênero feminino. Treinador, treinadora, muito interessante. A palavra, ao terminar pelo R, ela forma o radical. No caso de treinadora, surge a letra A, que é a desinência de gênero feminino. O radical foi mantido. Aluno, aluna, mesmo radical. O radical vai até a letra N e nós temos o O como desinência de gênero masculino e em aluna, o A, o último A,
como desinência de gênero feminino. Até aqui, tudo azul? Reinando a paz? Legal? Agora, quando que os substantivos são classificados como heterônimos? Heterônimos, preste atenção. Substantivos heterônimos são os que apresentam duas formas. Cláudia, ok. Uma para masculino, outra para o feminino. Professor, até então, tudo igual com biforme. Sim, tudo igual. Até aí. Surge a diferença, com dois radicais diferentes. Então, meu aluno, existe sim uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Ele pode ser considerado biforme? Pode, mas cuidado, há um nome especial para colocá-lo em um outro pacote. Como o radical não é duplicado, como o radical é diferente, a gramática considera esses substantivos que apresentam essas duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, como substantivos heterônimos. Olha só, homem, mulher. Você concorda que homem é substantivo masculino e mulher é um substantivo feminino? Bode e cabra. Repare, há um par para o masculino, um par para o feminino. Só que o radical não é o mesmo. Boi e vaca, um par da língua portuguesa constituído de dois vocábulos, um exclusivo para o masculino, outro exclusivo para o feminino. Pai e mãe. Ok? Ok. E agora? Agora, vamos embora. Postura, arrume-se, porque vem pedreira. Vamos desacelerar, porque é a preferência lá do concurso público. Substantivos uniformes são os que apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros. Legal? Nada de falar ambos os dois. Ambos já é um numeral, que significa dois. Vamos nós? Os substantivos uniformes recebem nomes especiais e são os seguintes. Comum de dois gêneros. Os comuns de dois gêneros são os que têm uma só forma para ambos os gêneros com artigos distintos. E olha, é nessa última informação que existe a salvação. Você precisa entender que comum de dois gêneros é uma única forma que vai atender ao masculino e ao feminino. Mas, Cláudia, como eu vou saber se essa única forma está feminina ou está masculina? Por ele, pelo artigo. Melhor, pelo determinante. Há um hábito de considerarmos determinante só o artigo. Só que não, isso não é uma verdade. Existem 4 determinantes do nome substantivo: artigo, numeral, pronome e adjetivo. Vamos nós. Estudante. Pense. Estudante. É substantivo? É. Mas você consegue descobrir se é um menino ou uma menina? Não. Você só descobre no momento que eu convoco o determinante desse nome. O estudante chegou. É um homem. A estudante chegou. É uma menina. Desta feita, você domina o gênero do substantivo. Sem determinante, sem clareza na comunicação. Imigrante. Como descobrir se o imigrante é homem ou mulher? Pelo determinante. Mais uma vez, o imigrante é o homem. A imigrante é a mulher. Vamos treinar com outros determinantes para não ficarmos nesse lugar comum. Meu imigrante, minha imigrante. Usei pronome. Lindo, imigrante, linda, imigrante. Usei adjetivo. Um imigrante, uma imigrante. Usei numeral. Legal? Então, claro que os determinantes agora são fundamentais. Acrobata é um substantivo comum de 2 gêneros. Para descobrir o gênero, tenho de recorrer
aos determinantes. O acrobata é o homem. A acrobata é a mulher. Agente. O agente é o homem. A agente é a mulher. O intérprete, homem. A intérprete, mulher. O lojista, homem. A lojista, mulher. Foco nos substantivos. Desafios, você verá que eles sozinhos não sustentam o gênero. Presidente, vamos eliminar essa dúvida? Posso falar o presidente? Pode, é o homem. Mas eu posso falar a presidente? Pode, é a mulher. Como pode também falar presidenta, ok? Quando a mídia se refere à presidenta da República, a Dilma, como presidenta, o foco está na mulher Dilma. Quando a mídia refere-se a presidente, o foco está no cargo dela. Mas as duas construções são perfeitas. Protagonista. O protagonista é o homem, a protagonista é a mulher. E puxa-saco? Existe. É comum de dois gêneros e o artigo deixa claro quem é o puxa-saco. O puxa-saco, é um homem. E a puxa-saco é a mulher. Você prestou atenção? A puxa-saco terminou em O, mas não interessa. O A é que determina o gênero. Meu aluno, já há informações suficientes. Hora da pausa para você entender melhor tudo que foi posto. Lembrando que o excesso de informações produz desinformação se não existir a administração do conhecimento. Eu não vou deixar isso acontecer. Pausa, anotação. Pausa, pesquisa. Pausa, reflexão. Volte, estarei aqui à sua espera. Até daqui a pouco.